Igualdade e ações afirmativas na educação brasileira. Este é o tema do Academia desta semana, de autoria da mestre Bárbara Natália Lages Lobo. E eu quero aqui agradecer a presença do professor Carlos Alberto, que é professor, inclusive, da Universidade Católica de Brasília. Gostaria de passar a palavra para o senhor. Obrigado. Bem, tratar desse tema no momento em que nós nos encontramos no país é ressignificar os valores civilizatórios. Eu diria que muito mais que as polêmicas que têm surgido em torno da igualdade e das ações afirmativas, nós temos uma resistência secular quanto a rever o modelo civilizatório brasileiro. Por uma razão. Nós tivemos, por muito tempo, um modelo econômico baseado na escravidão. E logo após 88, uma série e sucessivas rebeliões daqueles que vieram trazidos na condição de escravizados, nós tivemos a efetivação da Lei Áurea e o surgimento ou a implantação do modelo econômico do trabalho livre. Eu faço essa retrospectiva histórica para que a gente possa observar que tratar desse tema é, sobretudo, ressignificar valores e ressignificar a própria história. Porque não estamos aqui advogando um direito especial para a população negra. Nós estamos, de fato, buscando compreender o que é essa sociedade plural, diversa e que tem um componente negro como a maioria absoluta. Nesse sentido, esses temas trazem um desafio para a sociedade brasileira, que é discutir política de Estado. Se nós vivemos um Estado democrático de direito, há que se levar em consideração todas as formulações filosóficas, jurídicas, para que a gente possa compreender quais são as questões que estão em jogo. Nós sabemos que no âmbito de uma sociedade, a disputa pelo poder traz uma série de configurações. As manifestações diversas de grupos hegemônicos da sociedade, pautado pela mídia, os grandes grupos os veículos de comunicação, têm se insurgido de maneira bastante ofensiva quanto a pensar o princípio da igualdade. E nesse sentido eu diria, o princípio da igualdade implantado no Brasil, de cariz francês, não se pode pensá-lo apenas na perspectiva da formalidade. É preciso consubstanciá-lo na substancialidade, na materialidade. E aí nós estamos falando de um direito efetivo na promoção da justiça social. Esse trabalho da professora Bárbara Natália, ele promove uma esperança, sobretudo naqueles que estão dentro das academias, que é pensar com sensibilidade social temas que são candentes, são temas urgentes, mas que o conjunto da sociedade, e sobretudo dentro das academias, tem negado peremptoriamente. E eu diria que, ao fazer essa negação, nós estamos efetivamente comprometendo o nosso futuro, enquanto nação, enquanto liderança econômica, social, político e cultural. Bárbara. Bom, eu concordo com o professor Carlos no sentido desse movimento contrário às ações afirmativas, sobretudo no sentido de afirmar que nós queremos transformar o Brasil numa nação bicolor, numa nação de duas raças. Na verdade, não é isso. Com as ações afirmativas, o que nós pretendemos é inserir a diversidade racial nas universidades da forma como ela se manifesta na sociedade brasileira. Ou seja, essa sociedade brasileira ela é multicolor porque essa pluralidade de cores não é vista dentro das universidades. Eu acho que a hegemonia está sendo contrária no sentido de branqueamento do ensino superior. Agora, felizmente, sobretudo após o ProUni, nós percebemos uma mudança na população universitária, que antes era, em sua grande maioria, de uma cor só. Então, o que se pretende não é transformar o Brasil em uma nação bicolor, em uma nação de duas raças. Pelo contrário, é valorizar a nossa pluralidade e poder efetivar essa igualdade material que o professor falou, que é a grande sacada da
do Estado Democrático de Direito e poder colocar na universidade a mesma diversidade que se verifica na população brasileira. Uma das grandes colocações, e aí a professora Renísia pode inclusive me ajudar, uma das grandes posições das opiniões que se ouve a respeito de quem é contra, é que normalmente mas não existe um banquinho pobre, mas essa talvez já seja até uma tese já ultrapassada, né, professora? Porque há de se colocar uma questão já cultural e talvez até de valores que ficaram para trás, esquecidos ao longo desse tempo. E dentro desse contexto, há de se observar, por exemplo, fugindo aqui da escola, o mercado de trabalho em que registra, se não me falha a memória aqui do IPEA, uma pesquisa em que apenas 1% da população negra está hoje ocupando cargos estratégicos, seja em empresas ou até mesmo em governo. Mas onde está esse reflexo do trabalho, dessa ocupação? Está justamente no estudo. Estudo esse que por algumas situações acabam sendo impedidas. E aí vem uma medida dessa como forma de talvez equilibrar e tentar fazer um ajustamento. Eu queria que a senhora até comentasse mais acerca, até porque a senhora também tem um livro Identidade Fragmentada, um estudo sobre a história do negro na educação brasileira, 1993-2005, que é da professora Renísia Cristina Garcia. Professora. Bom, queria agradecer o convite para estar aqui mais uma vez com vocês, parabenizar a Bárbara pelo trabalho, eu acho que de extrema importância para as questões que o Carlos já levantou. E eu acho que ele atende um determinado momento da discussão de políticas de ações afirmativas no Brasil. Tá? Eu acho que ele recupera o movimento da institucionalização dessa discussão no âmbito das universidades brasileiras e acaba abarcando uma das questões mais polêmicas de fato que estão sendo postas na atualidade. Mas mais do que isso, Bárbara, eu acho que esse momento é muito importante até para nós refletirmos um pouco, né, Carlos, o que você sinaliza no final da sua tese, a necessidade de uma mudança cultural da sociedade brasileira, tá? De nós refletirmos sobre o que nós entendemos como sendo a cultura do racismo. Nós sabemos que a cultura negra ela está enraizada nas falas, no material didático, paradidático, em toda a sociedade brasileira. A cultura negra, tanto na afirmação do pertencimento étnico-racial, e aí eu estou falando das referências à cultura afro-brasileira, ao samba, ao carnaval, à alimentação, mas eu estou dizendo também da negação da participação do negro no mercado de trabalho, da sua capacidade. Tá? Então, quando nós falamos de cultura negra, nós estamos falando de uma perspectiva da cultura, de uma fala muito complexa da cultura como conflito. Tá? E eu acho que pensar a perspectiva da sociedade brasileira dentro da sua importância cultural e política, focando a temática étnico-racial, é de extrema importância. Então, eu parabenizo o programa, eu parabenizo o seu convite, e eu acho que é uma oportunidade de nós falarmos sobre isso. E já falando um pouco sobre o seu trabalho, Bárbara, eu acho assim que você faz, o encaminhamento que você dá é muito importante e, como eu já disse, vai contribuir muito para discussões acadêmicas e para a fundamentação de muitas pessoas que já estão sensíveis à temática racial. Porque existe um número muito grande de pessoas que não estão. Então você faz uma recapitula, né? Você vai recapitulando, vai recuperando o princípio da igualdade, você traz como que o tratamento jurídico vai sendo dado, tanto pelo positivismo, pós-positivismo, você recupera a discussão lá da antiguidade clássica, traz para a contemporaneidade, e você traz também, eu acho que é muito importante, os juristas brasileiros, que vão contribuir muito. O Joaquim Barbosa, ele tem contribuído muito com essa discussão, até porque, como nós falávamos, embora a academia ela sinalize uma neutralidade, o que você vê no texto do Joaquim Barbosa é uma discussão visceral, sem deixar de ter, né, o rigor acadêmico necessário. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas se envolvam com as questões nas quais elas estão discutindo. Porque o que nós estamos vendo e quando você sinaliza para negação, para críticas, para legislações afirmativas, são pessoas que não se colocam, não se envolvem efetivamente com a sociedade brasileira. E aí vai acontecer aqui uma transposição de uma produção acadêmica americana para a realidade brasileira, e aí eu acho que nesse ponto nós poderíamos contribuir com o seu trabalho com algumas colocações.
né? Porque o Carlos já nos disse, que já levantou que essa discussão da questão racial significa um ressignificar do nosso pensamento sobre como se dá a constituição da sociedade brasileira e recuperar a participação negra. Tá? Eu acho que isso é muito importante. E ao fazer isso, talvez a referência explícita que foi colocada ao processo norte-americano não dê conta da realidade brasileira. E isso é uma coisa que tem me incomodado. Eu acho que é importante, é interessante, muito interessante seu trabalho, mas eu acho que, por isso até eu trouxe o livro para você, para pensar um pouco nisso. Nós percebemos como que o movimento negro brasileiro se comportou para que a proposição das políticas de ações afirmativas não sejam vistas apenas como um transplante cultural de algo que foi copiado da realidade americana. Não foi isso. Não foi isso. Acho que falar um pouco sobre essas questões é de extrema importância. Tá? Eu levei em consideração essas questões, eu quero levar em conta mesmo a sociedade brasileira na implementação das ações afirmativas aqui. Quais são as peculiaridades do povo brasileiro? De que forma essa miscigenação ela é positiva para a discussão, mas ao mesmo tempo também negativa, porque possibilita com que as pessoas contrárias se valham de afirmações falaciosas para construir uma verdade contrária às ações afirmativas. Bom, eu vejo a desigualdade, a discriminação no campo da educação como uma das discriminações mais perversas e cruéis, porque ela impede a pessoa de ter ascensão social, ela impede a mobilidade social. E eu vejo que a educação, o início das ações afirmativas na educação, como o Rimac havia dito anteriormente, é uma possibilidade também de alterar a realidade do mercado de trabalho, dos altos cargos não serem ocupados por negros, é uma possibilidade de se criar exemplos a serem seguidos pelas crianças negras que não se veem representadas nos altos escalões da sociedade, na elite intelectual da sociedade. Destaco também o trabalho do ministro Joaquim Barbosa Gomes, a importância do trabalho, da discussão dele para o tema, de que forma ele é sensível para a realidade brasileira e acompanhando, a gente já vê alguns ministros também do Supremo Tribunal Federal nessa discussão das ações afirmativas aqui no Brasil, num sentido já otimista. Tem a ministra Carmen Lúcia, que já se posiciona também a favor das ações afirmativas, agora o ministro Carlos Brito, Marco Aurélio. Então, as ações afirmativas eu as vejo de maneira otimista daqui para frente. A discussão já vem ganhando a academia e é uma realidade já nos projetos de lei. O que falta mesmo é a mudança da mentalidade da população brasileira no sentido de sensibilizar na efetivação da igualdade. A solidariedade nesse aspecto ainda é um direito fundamental carecedor de efetividade aqui na nossa sociedade. Bem, a Academia destaca alguns trabalhos de mestrado e doutorado apresentados nas universidades brasileiras e que já estão publicadas e disponíveis no mercado editorial. Vamos ver. Inspeção Judicial do mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, Luiz Fernando Nardelli, publicado pela Livraria e Editora Universitária de Direito. Fundos de pensão instituídos na Previdência Privada Brasileira, do mestre em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Juliano Sarmento Barra, editado pela LTR. Semanalmente, a Academia recebe a visita de mestres e doutores que sempre têm uma dica importante para o mercado. Hoje, o destaque é Pedro Alves de Oliveira, mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Brasília. Defendi uma tese sobre o direito à educação e o sistema de cotas nas universidades, né? Quer dizer, um tema que eu inicialmente não tinha ideia quando comecei o curso, que tema iria defender. Ao longo do curso, esse tema
era um tema, e ainda é um tema bastante atual, que se discute, e eu me interessei por ele e defendi a minha tese sobre o direito à educação e o sistema de cotas. Eu encontrei diversas dificuldades. Na realidade, eu encontrei principalmente pouco material de pesquisa aqui no Brasil. Mas a ação afirmativa, ou popularmente como se chama, o sistema de cotas, ele já é adotado em vários países. E eu me utilizei muito de direito comparado para desenvolver o meu trabalho. Bem, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com o debate sobre igualdade e ações afirmativas na educação brasileira. Tema da dissertação da mestre Bárbara Natália Lages Lobo. Até já.